do portal da transparência se achou constrangedor. Pode ser constrangedor, doutor? Bom, pode ser constrangedor, mas preciso levar em consideração, Silas, que o país vive uma nova fase. Então, a lei de transparência, inclusive já discutida aqui no meu norte, ela traz um novo momento para a democracia no país. Não só em relação ao conhecimento público dos servidores, quanto eles ganham, especialmente cargos comissionados, que particularmente eu acho que é um problema sério no Brasil, que tem que ser corrigido, o excessivo número de cargos comissionados, muitos deles absolutamente desnecessários, né? Apenas consumindo importantes recursos públicos. Então, o objetivo da lei é esse, é ampliar o controle social. Nós vivemos no Piauí, por exemplo, recentemente, escândalos de folhas de pagamento clandestinas. Então, nós acreditamos que a partir da lei da transparência, nós não mais vivenciaremos momentos como esse. A partir de agora, toda a sociedade tem livre acesso aos servidores do Estado com os respectivos salários. Eu, particularmente, acho que talvez possa haver na lei algum excesso em relação aos servidores efetivos, porque eles são concursados. Isso. E de repente haveria terem necessidade expostos, de estar expostos. porque a própria lei, né, o que nós chamamos o plano de cargos e salários, ele já diz qual é o salário de determinados cargos. Então, eu acho que isso realmente pode trazer algum problema, porque vai realmente invadir a intimidade de cada um, dando conhecimento do seu salário, até mesmo dos seus empréstimos consignados. Então, isso, na verdade, deve ser melhor avaliado, melhor analisado, para evitar realmente que se cometam excessos. Agora, que é preciso realmente dar mais transparência à administração pública, isso é inegável e traz, sem sombra de dúvidas, grandes avanços para a democracia brasileira, para que a gente tome conhecimento de quem o governo está empregando, quanto está pagando, sobretudo aqueles que não são servidores públicos efetivos. Eu entendo. Agora, doutor Norberto, imaginamos o seguinte, essa questão da informação dos empréstimos consignados, né? É uma situação que eu recebi hoje inúmeros telefonemas depois da implantação desses nomes. O cara disse, eu vou fazer uma compra. Quando chega lá, o cara tem informação do meu contra-cheque, né? Ele tem informação, embora algumas lojas peçam o seu contra-cheque, outras não. E aí o cara sabe que eu tenho 2 empréstimos, ele pode avaliar que não seria bom me vender. Silas, a democracia, ela, como tudo na vida, tem as suas imperfeições, mas é preferível conviver com eventuais problemas dessa ordem a não termos realmente uma democracia plena. Por exemplo, os políticos. Até pouco tempo nós não tínhamos acesso aos seus patrimônios. Quem decide ingressar na política tem que expor as suas declarações de imposto de renda, e isso tem sido escancarado na mídia. Obviamente que é uma decisão daquele que quer ingressar na política, mas realmente a gente tem que ter essa preocupação e saber até que ponto essas informações elas devem ser divulgadas, elas são importantes de serem divulgadas. Mas como é uma lei recente, como a prática no Brasil era realmente a gente ter essa reserva maior, quase tudo na administração pública era sigiloso, então eu acho que nós temos um tempo aí para amadurecer e encontrarmos o ponto de equilíbrio. Está chegando uma informação aqui que merece ser checada, hein, minha produção. Diz que o STF acaba de conceder uma liminar em favor do ex-prefeito João Félix, para que ele volte imediatamente ao cargo, hein? Ele foi cassado por motivo de prefeito itinerante. Vamos checar, é uma informação do telespectador, gente. Não estou dando ela como verídica, vamos procurar a checagem. É mais com uma pergunta. O telespectador está afirmando e o outro está perguntando. Pois não, doutor? Pode concluir. Bom, então, como eu estava dizendo, a tendência é que essa lei seja amplamente discutida por toda a sociedade, pelos juristas, pelos doutrinadores, no próprio judiciário existem muitas ações discutindo a lei. Então, eu acredito que dentro de muito pouco tempo nós encontraremos sim o ponto de equilíbrio, entendendo melhor aquilo que deve ser de domínio público e o que deve ser mantido em sigilo. Olha, divulgar o nome, doutor Norberto, de pessoas fere o direito fundamental da intimidade. Só beneficia sequestradores. Transparência deve ser do dinheiro público e não de concursados.
Foi aquilo que eu falei. Eu acho que em relação aos concursados, eu também tenho muitas dúvidas acerca da necessidade de divulgação completa da sua vida financeira. Eu também tenho muitas dúvidas. Por quê? Porque ele é um servidor efetivo, ele fez um concurso público, existe um plano de cargos e salário bem definido. Já publica o seu salário. Sem dúvida nenhuma. Eu defendo muito mais uma transparência plena em relação aos cargos comissionados, porque eles devem ser uma exceção. O poder público não pode gastar excessivamente com cargos comissionados, como eu disse, muitas vezes sem a pessoa sequer prestar qualquer tipo de serviço. Então isso realmente tem que ser melhor cuidado. Agora, o servidor efetivo, realmente isso tem criado alguns problemas. Eu acho que pode ser mais estudado, né? A situação, estudar mais. Né? Sem dúvida nenhuma, mas existem ações judiciais, a sociedade também está discutindo o assunto, o Poder Judiciário está discutindo. Eu acredito que em muito pouco tempo nós teremos tudo isso devidamente esclarecido e saibamos o que efetivamente deve ser divulgado e o que não deve. Silas, quando eu faço um concurso, o edital já vem o valor do meu salário. Quem quiser saber o valor é só olhar o edital do plano de cargos e salários. Empréstimo, isso é mais absurdo ainda, é uma coisa muito pessoal, doutor Norberto. Sem dúvida nenhuma, concordo plenamente com o telespectador. Realmente, nesse ponto, é preciso verificar os excessos. Agora, é bom que se diga, muitas vezes o servidor é efetivo e é beneficiado com algum tipo de cargo comissionado. Então, é importante que se tenha conhecimento dessa situação funcional plena. Eu acho que o excesso aí seria na divulgação especificamente da sua vida financeira em relação aos empréstimos consignados, por exemplo. Por exemplo, o cidadão está lá e de repente sabe que você paga uma pensão alimentícia. Está exposto. Isso é extremamente desagradável. Deveria ter uma filtragem nos cargos, nem em todo cargo há necessidade de ser exposto. É muito constrangedor, mas mesmo assim nós apoiamos a transparência. A transparência é fundamental. E essa divulgação, por exemplo, do plano de cargos e salário, quando você faz um concurso, o edital já vem dizendo qual será o salário do servidor. Então, tudo isso já é, obviamente, uma forma de transparência. Mas a lei está posta, deve ser, sem dúvida nenhuma, cumprida em sua integralidade, até que o Supremo Tribunal Federal defina por completo a situação, já que, como eu disse, várias ações já chegaram ao Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação à divulgação do salário dos servidores públicos. Um outro telespectador diz a mudança de cultura. A cultura de informação, ela é favorável à democracia. Favorável, mas é preciso também verificar um aspecto, Silas. Nós vivemos num país de grandes diferenças sociais, ainda. Todos nós esperamos que isso seja modificado o mais rápido possível. Mas esse problema, essa diferenciação que existe, gritante, na nossa sociedade, o nível de violência que nós ainda vivemos na nossa sociedade, tudo isso nos preocupa em relação a determinadas divulgações. Por exemplo, Silas, eu acho que o governo pode estar jogando a responsabilidade para as pessoas, pois o governo não tem coragem de demitir pessoas que têm acúmulo de cargos, por exemplo. Com a divulgação, agora, qualquer cidadão pode, inclusive, verificar isso. Quem é que tem... Está acumulando funções. Quem está acumulando funções, quem está recebendo indevidamente. O objetivo da lei é esse, é ampliar o controle social. Nós só precisamos verificar se há necessidade para esse controle social da divulgação completa da vida financeira do servidor público, especialmente o servidor público concursado. Só para finalizar, resumindo, o senhor acha que deveria amadurecer a questão dos concursados e essa questão da exposição da questão financeira, da situação financeira? Sem dúvida nenhuma. Infelizmente, houve um espaço enorme da entrada da lei em vigor até a sua, da sua aprovação até a sua entrada em vigor. Mas, lamentavelmente, embora a vacatio legis, que é o termo jurídico usado, tenha sido suficiente para que nós pudéssemos discutir, infelizmente não houve essa discussão. Então ela chegou a entrar em vigor, o próprio poder público não estava preparado para aplicá-la. Agora que os órgãos começam a fazer as suas divulgações. Então, infelizmente, essa divulgação só está surgindo a partir do momento em que os problemas também estão surgindo. Muito obrigado, doutor Norberto, pelo esclarecimento. Marina, eu queria que você verificasse aí. Obrigado, doutor Norberto.